Antes eu entrava no mercado, não sabia o que estava fazendo, mas hoje eu percebo que era falta de estratégia. E como vocês me pediram, hoje eu trouxe as 3 estratégias essenciais que todo trader precisa saber antes mesmo de operar em um mercado cripto. Então fica até o final desse vídeo para você descobrir qual é a minha estratégia infalível para estar operando nesse mercado. Simples e que você poderá lucrar no primeiro momento que aplicar. Vamos lá. Cripto tem movimentos fortes e prolongados, ou seja, quando ele inicia uma tendência, essa tendência ela permanece por um grande tempo. E outra, tá? Se torna uma tendência forte. Então aqui cabe uma estratégia bem interessante, que é a famosa tendência forte. É isso mesmo, tá ok? Tendência forte. O que seria a tendência forte para a gente, tá? Tendência forte seria a repetição de 4 velas seguidas na mesma tendência, ou seja, pode ser, por exemplo, 4 velas de compra, vem comigo, 1, 2, 3, 4, 4 velas de compra seguidas, a gente acredita que a quinta vai pagar na mesma direção. Então, nesse caso aqui, se na sua tela aparecer 4 velas seguidas de compra, você entrará na quinta vela, perfeito? Da mesma maneira que a estratégia ela volta. Então, se aparecer algum caso aqui de 4 velas de venda, a gente vai acabar entrando na quinta. Perfeito, olha esse exemplo. Vem comigo. 1, 2, 3, 4. 4 velas seguidas de venda, a quinta acaba sendo uma de venda também. Então, você entraria exatamente nessa quinta vela, clicando aqui o botão vender. Isso seria a tendência forte. Teixeira, e se eu entrar na tendência forte e acabar não respeitando? Tem chance, tá? Então aqui a gente tem um exemplo. Tivemos aqui a repetição de 1, 2, 3, 4 candles, certo? Candles, velas no inglês, tá? Seguidas em compra. Acabou que a quinta não respeitou. Então, se você tivesse entrado na quinta, teria resultado em um loss. Só que é aí que está o segredo. Tendência forte, a gente entra na quinta, mas se a quinta não pagar, a gente vai entrar exatamente na sexta, a depois dela. A gente vai entrar em compra ou em venda, Teixeira? A gente vai entrar de acordo com a tendência principal. Então aqui se está com uma tendência de compra, com certeza a gente entrou comprado na quinta. Se não respeitar, a gente vai entrar comprado novamente na próxima. Pô, Teixeira, mas você vai ficar fazendo reentrada, gale, não, família, porque a gente não vai dobrar o nosso capital. Então, por exemplo, aqui, ó, eu utilizo uma mão fixa de 500. Então, eu entraria com 500 aqui. Se o mercado não obedecesse, eu entraria com 500 novamente. Por que que a gente faz isso? Para a gente tentar empatar o prejuízo que o mercado nos gerou, tá ok? Então a gente não dobra. Se você quiser fazer gale, fica ao seu critério, que aí se você acerta, com certeza você fica a mais, né, do que o empate. Só que eu não vou colocar meu capital a risco com gale, eu prefiro muito mais o empate, porque se acontecer de o mercado não respeitar de novo, que é possível também, as chances são mínimas, mas é possível, acaba que eu não vou ter um rombo na minha banca. Então eu consigo ter um gerenciamento muito melhor, tá ok? Segunda estratégia. Agora aqui iremos utilizar um indicador, que no inglês se chama de EMA, mas no português MME, média móvel exponencial. Então vamos escrever MME, já vai aparecer aqui para a gente. E o mais interessante é que a gente vai clicar aqui em cima na esquerda e nessa engrenagem para a gente configurar. E a gente não vai precisar mudar o período, porque o período de 9 ele já vai servir para o que eu preciso, tá ok? Vocês vão entender. Então vem aqui, ó, vamos em estilo, certo? Vamos trocar a cor para amarelo para ficar mais chamativo e aumentar a nossa visibilidade. E vamos abaixar aqui em espessura e escolher a segunda, tá? Para ficar mais visível aos nossos olhos também, tá? Olha que interessante. Quando o mercado está em queda, certo? O que acontece? Quando o mercado está em queda, o MME ele é traçado por cima, porque nesse caso aqui, o MME vai simbolizar para a gente uma LTB, certo? Para quem conhece e para quem não conhece, vai conhecer agora, é a famosa linha de tendência de baixa. Ou seja, é nada mais, nada menos do que uma resistência. Só que resistência, todos nós sabemos que é teto. Então, olha aqui minha câmera. Ó, resistência é teto. Toda vez que o ativo tenta subir no teto, ele bate e acaba descendo. Então, se a vela bater no teto, a gente vai pegar uma operação de venda, acreditando que essa vela vai descer. Então, um exemplo aqui, ó, seria
essa vela de cá, tá? Então, essa vela aqui, ó, ela subiu, 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 subiu. Nesse caso aqui, ela poderia não ter subido, né? Porque a gente não sabe realmente ali o que aconteceu nessa movimentação em si. Mas vamos pegar uma aqui que seria mais clara, por exemplo, tá? Deixa-me ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, por exemplo aqui, ó, essa de compra fica melhor. Então, nesse caso aqui, nessa de compra, o que acontece, tá? Ela veio aqui, ó, ela abriu exatamente aqui, tá? Ela foi subindo, 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 subindo. Opa! Bateu no MME. Se você sabe que aqui é teto, é uma resistência, você pegaria uma operação de venda nesse exato momento. Então, ficaria uma linha aqui, que seria o seu ponto de entrada de venda aqui, sendo exibida na sua tela. Então, vou escrever aqui, ó, operação de venda, certo? Só que a vela continuou a subir, continuou. Depois, ela voltou e retornou. Olha que interessante. A vela, ela fechou, tá bom? A vela, ela fechou exatamente como, família? Ela fechou acima da onde ela abriu, por isso que ela ficou verde, tá? Mas ela acabou retornando e ficando abaixo do seu ponto de entrada de venda. Quando a gente entra em venda e a vela fica abaixo, é green para operação. Então, aqui você teria acertado. Então, a EMA é um excelente indicador para a gente estar utilizando aqui como LTB. Nada mais, nada menos do que uma resistência na diagonal. Teixeira, mas você falou lá na primeira estratégia que tudo vai e volta, tudo que volta vai. Exatamente. Então, se acontece na queda, acontece na alta também. Como? Aqui na alta, vem comigo. Olha aqui, o mercado ele está subindo, certo? Litecoin, essa criptomoeda, está se valorizando nesse período de tempo. E o mais interessante agora é que o MME ele não é traçado mais por cima, agora ele é traçado por baixo. E se ele é traçado por baixo, a gente vai chamar ele de LTA. LTA seria o contrário de LTB. Então vai ser linha de tendência de alta, que é nada mais, nada menos do que um suporte na diagonal. Novamente, olha para minha câmera. Aqui está o suporte, certo? A vela vai vir, vai descer, vai bater no suporte, a gente vai pegar uma operação de compra, acreditando que essa vela vai subir. Simplesmente isso. Então, olha que interessante essa vela vermelha aqui, tá? Então, essa vela aqui, o que aconteceu? Aonde que essa vela abriu, tá? Essa vela abriu exatamente aqui. Ela subiu, desceu, opa, chegou aqui no MME. Então, a gente pegaria uma operação de compra, tá? Ficaria essa linha verde, certo? Que seria a nossa operação de compra, seria o nosso ponto de entrada. Acabou que a vela continuou a descer, mas depois ela subiu e fechou. Tá bom, ela fechou abaixo da onde ela abriu, por isso que ela ficou vermelha. Só que a vela ela fechou acima da onde a gente entrou comprado. Quando a gente entra comprado e a vela fecha acima, a gente acaba tendo um green na operação. Então, aqui seria outro green pra gente. Terceira estratégia, rompimentos fortes. Então, por exemplo, aqui, a gente vai procurar alguma região de suporte ou de resistência, tá? Então, a gente vai pegar aqui uma linha horizontal para ficar mais fácil, tá? Aqui, a gente já consegue marcar aqui um suporte para a gente, tá? Então, já vou puxar aqui um comentário e escrever que isso daqui seria um suporte, tá ok? Por que é um suporte? Porque, primeiramente, a gente teve aqui um toque nessa região, certo? O mercado estava descendo, bateu aqui e voltou a subir, então respeitou aqui o suporte. E depois o mercado ele tentou descer novamente aqui e acabou subindo nessa vela de compra. Só que a questão é, criptomoeda, quando rompe com muita força. E como que eu vou saber que ela vai romper? Através de duas candles específicas, tá ok? Quais são elas? Primeiramente aqui eu vou desenhar a estrela cadente. Então a estrela cadente seria uma vela com um pavio muito grande para cima e um corpo apenas na parte de baixo, tá ok? Então isso daqui é uma estrela cadente. Fica mais fácil a gente pensar o seguinte, a estrela seria essa parte de baixo e a parte de cima seria o rastro da estrela no céu. Então, o que simboliza para a gente? Simboliza que a vela ela tentou subir, só que ela recebeu uma pressão vendedora de cima para baixo tão forte que ela foi descendo e fechou. Então, acaba que uma estrela cadente, ela indica para a gente exatamente o quê? Uma baixa, que o mercado ele quer descer, tá ok? Excelente.
Em contrapartida, se a gente tem a estrela cadente, tudo que vai volta, tudo que volta vai. Então, teremos aqui exatamente o martelo. Então, o martelo vai ser a mesma coisa, só que de forma inversa, tranquilo? Então, o martelo aqui será o corpo na parte de cima e um pavio muito grande na parte de baixo, tá ok? Então, aqui, o martelo, o que acontece? O martelo é uma vela, que ela tentou descer, só que recebeu uma pressão, nesse caso, uma pressão compradora de baixo para cima tão grande, que ela foi subindo, 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 até ela fechar. Então, acaba que o martelo aqui pra gente, acaba significando o quê? Uma alta. Mostra que o gráfico ele quer subir. E o que acontece? Quando a gente olha essas velas em regiões de suporte ou de resistência, em vez de respeitar o famoso bate e volta, né? Bateu no suporte e voltou a subir, ou então bateu na resistência e voltou a descer, não vai respeitar. A chance de furar, de dar continuidade de tendência é muito maior. Então é sempre melhor você operar a favor disso. Então aqui a gente tem um grande exemplo. A gente tem um suporte, porque a gente já teve o primeiro toque, tá? E o primeiro toque vocês sabem muito bem que a gente nomeia de coincidência. Então vamos escrever aqui coincidência, tá? E o segundo toque seria o quê? Exatamente confirmação. Então, a próxima vez que tocasse, seria exatamente um ponto de ação. Seria o momento que a gente clicaria aqui nos botões, seja comprar ou vender. Só que nesse caso, olha a vela que bateu exatamente aqui no suporte. Então, essa daqui é um exemplo muito claro de uma estrela cadente. Tá ok? E a gente sabe aqui em cima que estrela cadente indica pra gente uma baixa, que o mercado quer descer. Então, em vez da gente acreditar que o mercado ele teria uma reversão e começaria a subir, que é o que o suporte indica pra gente, quando a gente encontra essas velas aqui, a gente já sabe que vai furar. Então, era muito mais viável a gente fazer uma operação de venda daqui em diante, acreditando que realmente iria romper e rompeu essa marcação. Eu vou ver se eu encontro aqui agora algum momento que rompeu utilizando o martelo e eu volto aqui para mostrar para vocês. Encontrei, olha aqui, eu percebi uma região aqui que a gente nomeia de zona de acumulação barra lateralização. É uma região onde o gráfico não tem força simplesmente para criar tendência para cima nem tendência para baixo. Então ele acaba que ele se movimenta da terceira maneira, que seria de forma lateral. Por isso zona de acumulação, porque as candles elas ficam juntas e lateralização porque ela anda de maneira lateral. E olha que interessante aqui, se a gente for ver, o máximo de altura aqui que essas velas conseguiam alcançar seria mais ou menos aqui. Vou colocar de roxo para ficar mais fácil de ser identificado. Então chegava no máximo ali e já voltava. Se você for ver, fica um formato de um retângulo, porque simplesmente o mercado ele está andando de lado. Só que um determinado tempo aqui, acaba que exatamente uma vela aqui é um martelo, ó, corpo na parte de cima, pavio muito grande na parte de baixo e ainda ela é verde, gerando mais uma confirmação que o mercado iria subir, iria romper esse teto, essa resistência na parte de cima que estava se criando. Então aqui seria muito mais interessante você acreditar que a tendência iria se prolongar do que realmente acontecer o famoso bate e volta como padrão, porque essa daqui é uma vela que exatamente uma vela que representa um martelo para a gente. Mas de nada adianta tudo isso que eu falei para você se você não tiver gestão de risco, sabe por quê? Porque o mercado cripto é extremamente volátil, tá bom? Volátil quer dizer que ele é muito variável. Então por isso eu fiz um vídeo passo a passo para te ensinar como que você vai utilizar a planilha de gerenciamento anti-loss, a planilha que eu utilizei e nunca mais quebrei já faz 2 anos e eu vou deixar exatamente em algum canto aqui da tela. Então vai lá e aprenda a fazer também o seu gerenciamento. E fui!